E como de costume, em nossas terça-feiras, recebemos agora nos estúdios do J+, a agradável presença da querida senhorita doutora Renata Graziella, do consultório Bem-Estar Light, que vai falar nessa semana sobre a dieta sem glúten. Muito boa noite, doutora. Então vamos lá. Eu gostaria que a doutora começasse explicando, né? A gente fala e na realidade nós leigos não sabemos. O que é o glúten? Novamente, boa noite. Boa noite. Então, na realidade, o glúten ele é uma proteína presente em muitos cereais, como o trigo, a cevada, o centeio. Então, alguns alimentos que contém, que são muito comuns no consumo, são os pães, as massas, os bolos com farinha de trigo, as tortas. E o glúten, doutora, pode causar algum dano à saúde? Então, assim, tem pessoas que têm uma doença que chama doença celíaca. Então, quando ela consome esse alimento que tem o glúten, ele causa uma reação imunológica no organismo e ela vai inflamar o intestino. Aí ela vai gerar prejudicar a absorção de nutrientes, levando a carências nutricionais, deficiência de ferro, anemia, desnutrição ou alguns outros casos. Mas ele tem aspectos positivos também. Exatamente. Então, assim, desde que você sabe escolher os alimentos, ele pode ser consumido, mas nesses casos de alguma sensibilidade, alguma doença, deve se restringir. Por exemplo, pegando assim ao Léo, a aveia tem glúten ou não? A aveia é uma grande dúvida. Na realidade, a aveia ela é isenta de glúten, mas o que acontece? Ela pode ser cultivada onde tem o trigo, onde tem a cevada, onde tem o centeio e acontece a contaminação cruzada. Então, quem tem assim essa doença não pode estar consumindo, mas pode ter traços ou ela pode ter sido processada junto, não é que ela tenha. A doutora citou a doença celíaca, né? Como é que ela pode ser detectada? Quais são os sintomas, né, que a gente começa a perceber que ela está fazendo mal? Então, na realidade, a pessoa tem diarreia, começa com um inchaço abdominal, com dores abdominais, e aí ela começa a perder peso, não ter apetite, alguns dos sintomas. Agora, a dieta, aliás, sem glúten, ela realmente emagrece, faz bem, faz mal? A dieta sem glúten, como muitas pessoas fazem para emagrecer, não tem essa finalidade. O que acontece? Não emagrece também? Não emagrece. Então, não é indicada para quem quer emagrecer. Mas tem pessoas que emagrecem, por quê? Geralmente elas consomem muito esses alimentos e que são calóricos, tem muito carboidrato, tem muito açúcar. E quando ela retira o glúten, ela vai retirar o pão, vai retirar massas industrializados. Consequentemente, ela vai ingerir menos alimentos e ela pode ter essa perda de peso e acaba associando ao glúten, que na realidade foi a diminuição de calorias. A gente precisa, na realidade, também, né, doutora, prestar muita atenção nas embalagens. A gente já está pegando já esse costume, não é? Não só olhar o preço, como olhar o que contém, quais são os ingredientes, se pode, se não pode, isso aí o médico diz. Mas ao comprar o alimento, ver se tem glúten, se não tem glúten. Exatamente. E tem outras indicações da pessoa não consumir o glúten. Se ela tiver uma doença que chama dermatite herpetiforme, que é uma doença que aparece na pele, que é devido ao glúten. E também, às vezes, ela não tem doença, mas ela tem uma sensibilidade ao glúten, que a gente chama de intolerância ao glúten não celíaca, ou até uma alergia. Então, sempre procurar o gastroenterologista, nutricionista, que eles vão indicar uma dieta melhor e um tratamento adequado. Que eu estou vendo aqui, por isso que eu estou vendo. Doutora Renata Graziella, nutricionista. Exatamente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença e até a semana que vem. Obrigada, até a semana que vem.